Olá, eu sou a Érica Andrade, o Família Mais está no ar. No Família Mais de hoje, a nossa convidada é a médica doutora Roberta Diel, obstetra, ginecologista e especialista em endoscopia ginecológica. No quadro Dicas Práticas, nós temos a Catrine Reis. Você já conhece o nosso Instagram? Para ficar por dentro de tudo que acontece em nosso ministério, é só seguir Ministério da Família IBA. Hoje no Família Mais, a nossa convidada é a doutora Roberta Diel, ginecologista, obstetra, casada com o doutor Silvio Alex, mãe, esposa, filha. Seja muito bem-vinda ao Família Mais. Obrigada. Muito bom te ter aqui com a gente. Obrigada a você pelo convite, por poder estar aqui junto com vocês. Doutora, a gente quer conhecer um pouquinho mais da sua história de vida. Queria que você contasse pra gente como é que foi a sua infância, como é que era lá a sua família de origem, até chegar, no seu marido Silvio. Eu nasci em Porto Alegre, venho de uma família de 4 irmãos, eu sou a caçula, e eu vim para o Rio de Janeiro, eu tinha 2 anos de idade. Meu pai veio transferido a trabalho e a gente veio, Os meus irmãos costumam brincar que eu fui privilegiada, porque eu sou temporã, eu sou há 8 anos depois do terceiro, Sim. Então que para mim foi tudo mais fácil. Mas não foi bem assim, não. Eu cresci de uma forma bem difícil, de uma família grande, Só meu pai trabalhava, minha mãe não trabalhava, a gente sempre teve tudo, ele sempre batalhou para dar tudo, de boa educação, de escola, de tudo. Mas assim, eu sempre quis fazer algo para ajudar. Então, desde pequena, eu vendia roupa na escola, aí eu vendia pulseira. Depois, quando eu acabei a minha escola, a gente foi para Curitiba. Só eu, meu pai e minha mãe. Meus irmãos já eram casados. E eu fui fazer cursinho de pré-vestibular lá. E aí eu achava que eu precisava ajudar de alguma forma. E aí eu comecei a vender bombom no cursinho. E falei para ele parar de me dar mesada, que eu não precisava mais. E com aquele dinheiro eu pagava a gasolina do meu carro. Ainda pagava minha mãe para me ajudar a lavar as coisas e tudo. Entendi. Então, assim, realmente fez total diferença essa educação. Mostrou que não adianta a gente viver em uma família que tenha condições, que te dê tudo, porque a vida não é assim, E aí eu voltei para o Rio de Janeiro para fazer faculdade, acabei passando na faculdade aqui no Rio. Sim. Fiz faculdade aqui, morei sozinha e até que no trabalho eu acabei conhecendo o Silvio, Fui assistente dele, trabalho com o Silvio tem 10 anos e a gente é casada há 6 anos. E o sonho de ser médica já veio desde a infância ou não? É verdade, eu nunca falei que eu ia ser outra coisa. As crianças sempre dizem, eu vou ser professora, Sim, Eu nunca tive isso. E por incrível que pareça, eu não tenho médico na Eu família. ia perguntar, não Nenhum. veio de médico de Não família? tenho tio, não tenho primo, não tenho ninguém médico. Não tinha nenhum apoio, nem nada. Eu queria ser médica. Eu fiz vestibular 3 anos e eu não passava. Eu fazia lá pro Paraná e aqui pro Rio, Sim. Porque nessa época eu morava lá. E eu não passava, eu fazia 10 provas por ano e não passava. E aí meu pai, ele não tinha condições de pagar particular. E ele falou pra mim que eu só podia fazer pública. Então, como eu não passava, no último ano eu falei pra ele, eu lembro como se fosse hoje, no jantar. Pai, não passei em nada, não quero mais, não aguento mais. Porque eu já tirava dúvida nos meus livros do ano anterior, que eram iguais, Sim. do mesmo cursinho. Aí eu falei, olha, amanhã eu vou me matricular pra farmácia, porque eu passei pra farmácia. E eu não aguento mais, eu cheguei no meu limite. E a gente dormiu, no café da manhã ele falou, filha, pode fazer a prova da Universidade Gama Filho no Rio. Ele tinha certeza que eu ia passar. E aí eu fiz, eu passei, muito bem colocada, graças a Deus. E ele falou, eu não sei por quanto tempo eu consigo pagar, mas depois a gente dá um jeito. A gente pede ajuda para os seus irmãos, a gente vê. E graças a Deus deu tudo certo. Foram 6 anos que eu não reprovei nenhuma matéria e batalhei por aquilo ali, que era um sonho. Então eu entrei para a faculdade com 21 anos, enquanto todo mundo entra com 17, 18. Então já fez uma diferença, assim, em valorizar aquilo ali, Entendi. sabe? Eu via pelos outros colegas e tudo. Mudou muito, eu já tinha uma outra cabeça, assim. Sim.
Que interessante, né, seu pai ali reconhecer e validar seu sonho e se esforçar para ajudar, né? E quando eu me formei, só no dia da minha formatura, minha mãe chorando falou pra mim: eu sempre tive o sonho de ser médica. E Ai, eu que nunca falei pra lindo. ninguém. E ela não conseguiu terminar a faculdade dela por causa dos filhos, família, né, marido. Sim. Aí não tinha ajudante em casa, então ela teve que parar. Ela fazia faculdade de matemática e aí ela teve que parar. Então aquilo ali pra mim foi, Nossa, assim, um mais do que uma presente, realização, mais, né? muito Uma mais. extensão ali, É, né? exatamente. Muito bom. E aí eu queria que você falasse um pouco, né? Porque algo que gera uma dúvida enorme é se todo ginecologista é obstetra, se É. toda... Como me explica pra gente aí? Então, todo ginecologista, ele tem a formação conjunta da obstetrícia. Quando você Ah, passa tá. para residência, você passa para ginecologia e obstetrícia. E aí é dividido a carga horária, né? Durante a sua semana, você trabalha na ginecologia e na obstetrícia. São 3 anos de residência. Antigamente eram 2 anos só, e aí mudou para 3 anos. Então, todo mundo é apto e é capaz. A única coisa é que algumas pessoas não Não gostam gosto. ou chega num estágio, numa idade que fala, eu não quero mais obstetrícia, né? Porque é algo que não tem muito hora, data, É, né? Não tem verdade. momento. Então, Verdade. algumas pessoas optam por não exercer a obstetrícia. Só E isso. aí, e casou ainda com um médico, né? Que a gente Casei. Casei com um obstetra que para ele não tem não tem dia e dia e horário, né, horário e não tem gente? previsão de largar, independente da idade. É Ele vai verdade. morrer fazendo isso. E ele ama fazer isso. Um beijo, doutor Silvio Alex. Tive o prazer de gerar um filho pelas mãos dele. Além de tudo, é um grande professor para mim, porque eu aprendo demais. Eu tenho ele não só como marido, como, né, pai de família, mas como um mestre, porque ele é 18 anos mais velho que eu. Então, na minha carreira, ele me ensina muito. Eu, assim, aprendo diariamente. Imagino. E é um paizão, não é? Nossa, nem me fala. Lá em casa eu costumo dizer que ele tá no meio das crianças, porque eu tenho que puxar a orelha dele junto. Verdade, bom humor impera ali, né? Graças a Mas você Deus. tem uma especialidade, né? Endoscopia ginecológica, né? O que seria isso, doutora? A endoscopia ginecológica, ela, na verdade, o nome é referente ao uso de câmeras, né? Por isso que é uma Sim, endoscopia. E isso tem a ver com a parte do exame, que a gente olha o endométrio, que é a videoestereoscopia, e a cirurgia, que é a laparoscopia, que também você usa câmera. A cirurgia também pode ser uma cirurgia diagnóstica em alguns casos, mas é sempre um procedimento cirúrgico. A esteroscopia, que a gente faz para avaliar a parte interna do útero, o endométrio, ela pode ser diagnóstica ou cirúrgica. Então, basicamente, é você poder intervir através de câmeras. E através desses exames que consegue detectar se a mulher pode gerar filhos ou não? Um desses exames é a videoestereoscopia e a laparoscopia, no caso, cirúrgica, né? Que são capazes de avaliar. Tem outros exames, mas dentro da endoscopia, a Sim. esteroscopia, ela é muito importante para a gente poder avaliar esse endométrio, ver se esse endométrio tem alguma inflamação, se tem algum crescimento diferenciado, como pólipo, mioma, que vai dificultar essa gestação. Sim. Hoje muitas mulheres têm o sonho de ser mães, né? Cada vez mais a gente tem visto. A maternidade ficou um pouco mais tardia, mas também hoje a medicina é muito mais avançada para as mulheres poderem engravidar ali mais tarde. E vocês têm um grande diferencial, né? Vocês fazem todo o acompanhamento, tratamento, sem fazer a fertilização, é isso? É isso. Na verdade, assim, com a entrada da mulher no mercado de trabalho, né, a mulher hoje estuda, aí se Sim, especializa, faz cursos e almeja empregos e vagas. Então, isso realmente levou a gestação para uma idade mais tardia. entendi. A, a, a medicina, ela consegue ajudar de alguma forma, mas não é 100%, porque a mulher, ela nasce com todos os óvulos que ela vai ter pela vida inteira. Então, a gente consegue ajudar, mas nem sempre é possível, né? Então, a gente sempre busca investigar essa mulher, fazendo os exames, para a gente poder tratar o que ela precisa. E aí sim, a gente evitar essa fertilização, que hoje Tá muito virou banal? virou uma moda, assim, porque parece ser um caminho mais fácil, mais rápido,
né? Então, você já tem 35 anos, você já se acha mais velha, aí você já tá tentando há 6 meses, a ansiedade bate, não vou conseguir, aí você acaba buscando algo mais rápido, só que é dispendioso financeiramente, emocionalmente, e assim, é uma taxa de sucesso que tem que ser avaliada, né? Tem Entendi. pacientes que necessitam disso, da fertilização. Sim, Não pode ser de forma banal. entendi. Então tem que ter ali Um critério. essa é a palavra, um critério ali. Para as mulheres que estão em casa, doutora, assistindo a gente, que estão com esse desejo de ser mães, o que você diria? Na verdade, eu diria que a gente precisa buscar um acompanhamento, essas mulheres precisam buscar um acompanhamento específico, né? Buscar um médico especializado para avaliar a sua situação. Não existe uma receita de bolo, não existe algo que a amiga fez e você vai tomar o mesmo remédio que a amiga. E a individualização, ela deve ser feita pelo profissional de saúde. Então é muito importante, no primeiro momento, buscar um médico que você se identifique, que você confie, para que possa traçar o seu planejamento. E doutora, sangrar durante o início da gravidez, né? É normal? Muitas mulheres ficam ali com aquele receio, dizem assim, mas eu estava menstruando, engravidei. Vamos explicar um pouquinho, né? É muito comum você ouvir as pessoas falarem, eu menstruei grávida. Sim. Né? Isso não existe. Não existe? A menstruação só é se você está ovulando. Né? O que acontece, que não é normal, mas é comum, a gente ter esse sangramento no início da gestação. Porque até o 3º mês, até a 12ª semana, quem produz, né, a nossa progesterona é o corpo lúteo, né, que é o cistozinho que fica lá no ovário, depois que a gente ovula. A gente não tem placenta para isso, né? Então, a gente pode ter insuficiência desse cisto, que não produz a progesterona necessária e a gente acaba tendo esses sangramentos, a mulher acaba tendo esse sangramento. Então, o mais importante é que é o seguinte, qualquer sangramento não é necessariamente um sinal de aborto, né? Um sangramento pode ser um aborto, mas pode ser uma insuficiência lútea, a gente precisa repor a progesterona, né? Às vezes a gente tem uma relação sexual que ao bater no colo do útero, rompe alguns vasinhos ali na entrada e a gente pode ter um sangramento por rompimento desses vasos, né? Entendi. Que não é um sinal de abortamento. Não precisa ficar tão desesperado assim. Não. A gente deve procurar sempre o médico. Porque diferenciar se é uma ameaça de abortamento ou um abortamento em curso ou algo que precisa só de um medicamento e repouso, só o médico mesmo. Você falou sobre relação sexual, né? Ainda há um mito de que o sexo é permitido durante a gravidez, não é permitido. Fala um pouquinho mais. Não existe nenhuma contraindicação para a relação sexual na gravidez, tá? Ela deve ser feita de maneira normal do casal, de acordo com a sua vida. O que acontece é se a mulher tem algum fator que a gente precisa impedir a relação sexual. Por exemplo, qualquer sangramento no início da gestação, a gente precisa suspender, né? Quando a mulher tem o colo curto, isso na ultrassonografia, a gente mede o tamanho do colo, né? Se ela tem alguma a colocação, né, a implantação da gestação, ela é mais baixa no útero, mais perto da portinha de saída ali. Entendi. A gente também tem que ficar de olho, né, que a gente chama de placentação baixa. Então, a gente precisa suspender em alguns casos. Mas, em vias de regra, não tem isso. Tá liberado. A relação sexual tá liberada. Os homens agradecem, né? É a primeira pergunta, inclusive. Não é? Às vezes, a própria paciente está com vergonha e ele fica cutucando ela. Você não vai perguntar? Ela fala, olha, doutora, ele tá perguntando Entendi. se a gente pode namorar. Aham. Aí a gente já sempre avisa dessa forma. É verdade. E, doutora, ainda falando, né, sobre as tentantes ali, você trouxe que 6 meses já fica uma ansiedade, se conseguiu, se não conseguiu, acho que é um tempo longo. Em média, qual é o prazo? Na verdade, hoje, existe, assim, o conceito, né, da infertilidade. A gente sabe que mulheres até 35 anos incompletos devem tentar durante 1 ano. 1 ano. E aí, se não tem sucesso, busca seu médico, né? De 35 para cima,
cai para 6 meses, né? O que acontece é que hoje os médicos, de uma maneira geral, já começam essa investigação a partir do 6º mês de tentativa. Ah, tá. Já começam a pedir alguns exames mais específicos, né? Às vezes até para tratar um pouco a ansiedade da paciente, que, né, hoje a gente tem uma gama de lugares para buscar informações. Sim. Então ela vai em você não atende aquela expectativa, mas eu quero fazer esse exame. Aí acaba indo num outro colega, Verdade. até que consegue fazer um exame. Aí, você não foi legal. Então a gente vai tentando dar uma organizada, passando confiança, mostrando para ela toda essa teoria e o estudo, né, que é o mais importante. Você é mãe, né? Não é só médica, não é só esposa, é mãe e muito humanitária, né? A gente fala que os médicos não são, não sei a palavra correta, né? Os médicos às vezes ficam num patamar diferente, Sim. né? Se colocam, se posicionam, né? A gente até nessa experiência, essa semana que a gente viveu do Amor é Movimento, a gente foi de doação e a equipe americana falou pra gente, nossa, mas vocês são médicos? Olha, causa estranheza, não é? Aí a gente falou, eu e o Silvio, a gente falou, somos, mas a gente veio pra fazer qualquer coisa. A gente vai ajudar da maneira que precisar. E ela ficou impressionada, porque disse que lá nos Estados Unidos os médicos não fazem isso, não se doam, né? São mais distantes, né? É. Isso deve ser muito acolhedor quando chega uma mulher ali no seu consultório, na tentativa de ser mãe. E aí você tem uma palavra ali mais acolhedora, não é? É muito bom, porque é uma troca de experiência, a gente tenta, né? Eu costumo dizer que a gente faz terapia lá no consultório, porque a gente recebe pacientes, assim, de 8 abortos, às vezes, né? Que já vem de uma história de ter feito 5 fertilizações, foi para São Paulo, fez em São Paulo, fez no Rio. Então, elas chegam desgastadas, né? Então, elas precisam disso, não só que você seja um profissional que sabe o que você está fazendo, mas que você saiba acolher, que você saiba passar essa segurança de outra forma. Imagino. Você deve ter muitas experiências, muitos casos, né, que te vêm à mente, assim, das tentativas e do sucesso, né? Muito. E me fala uma coisa, eu tô pensando, né, hoje com a medicina tão avançada, eu fico me perguntando, há um limite ali de idade para fertilizar, para gerar um filho? Assim, naturalmente falando, né, porque a gente trabalha com gestação natural, não tem um limite. O limite é quando você para de ovular e de menstruar, né? O que acontece é que as coisas se tornam mais complicadas, né? O envelhecimento da mulher, o envelhecimento do óvulo acaba gerando algumas dificuldades, muitas vezes malformações fetais, né? Dificuldades mesmo de engravidar, uma ovulação sem qualidade. Então, isso tudo a gente tenta organizar, né, com medicamentos, melhorar a qualidade de alguma forma ou de outra, de vida e tudo mais, mas a gente não tem a gente não tem como dizer, eu tenho 44 anos e eu não engravido mais. A doutora disse que eu não engravido mais. Não é bem assim. Na nossa experiência lá na clínica, a gente tem pacientes com 47 anos, 48 é o nosso marco, que engravidaram naturalmente. Gente, e essa paciente especificamente de 48, ela já tinha feito 8 fertilizações. Ela já tinha feito fertilização com os óvulos próprios, que estavam congelados, já tinha feito com doação de esperma, né, que você pode fazer, e já com doação de óvulo também, ou seja, geneticamente já não era nem mais dela nem do marido, mas ela estava tentando de todas as formas. E quando ela chegou lá no consultório, ela conseguiu engravidar em 3 meses. E a gente nem acreditou, assim, foi muito legal. Um bebê perfeito, nasceu, ela engravidou com 47 e pariu com 48. E sem problema nenhum na gestação. Então, é algo que a gente não consegue bater esse martelo, sabe? Sim. Tudo depende dos exames e de como tá aquele organismo, aquela ovulação. Sim. Você falou de um cuidado, né, total, não só ali da questão física, mas da questão emocional. E a questão da fé? Ajuda muito, doutora? Ajuda muito.
Ajuda muito em a gente falar, né, da gente transmitir, a gente fala sempre de Jesus, toda hora a gente comenta, não, você agora precisa tomar esses remédios e orar bastante. Elas ficam assim, sabe? É? Tipo, Você consegue? a gente Que fala. Tem legal. algumas pacientes que não são cristãs, Sim, que sim. às vezes falam, ah, não, joga pro universo. Aí o Silvio fica, ele fala, não, universo não. Ele fala logo assim, não, por favor, faça a sua oração, pede a Jesus. A gente faz, tem muito essa troca, sabe? Sim, E as pessoas sentem isso lá no consultório, porque elas falam sempre do Silvio, assim, quando elas passam pela minha consulta, elas sim. falam, não, porque dizem que o Dr. Silvio é abençoado, que se sentar nessa É cadeira verdade, é funciona. verdade. A foto da minha filha estava lá, viu? É, É verdade. E a ciência já provou e já comprovou que a fé ajuda muito, né? No ajuda. processo aí Ajuda de... muito porque a tranquilidade e a calma influencia demais nas situações orgânicas do corpo, sabe? Então você, por exemplo, um exemplo básico, a amamentação. A amamentação, ela é para ser algo prazeroso e saudável. Quando aquilo se torna uma obrigação e um estresse, aquela mãe que não aceita não amamentar, que não aceita que a filha mame uma fórmula, alguma coisa assim, Uhum. aquilo já libera vários hormônios de estresse que Sim, bloqueiam a produção do leite. E verdade. aí ela já está estressada porque quer amamentar e ao mesmo tempo não consegue amamentar, porque o estresse reduz mais ainda. Olha, que interessante, Então, né? a gente precisa. E a fé é uma coisa que acalma demais, né? É, A gente consegue ter aquele centro, né? Em que a gente sabe que não estamos no controle, verdade. né? É, e temos alguém a quem recorrer Isso. para essa E que o ajuda, tempo é né? dele, né? Então, por É. mais que nós médicos possamos ajudar e a deixar as coisas funcionando, não depende só de nós, né? Olha, minha convidada é a doutora Roberta Diel falando sobre a questão da saúde, da fertilidade e da infertilidade. E doutora, e como é que calcula a data do parto? Que até hoje a gente fica se perguntando ali das semanas, dos Isso meses. é muito complexo responder assim. Na verdade, para Imagino. cada paciente, todo mundo tem essa dúvida. Tem. Mas o que acontece? Quando você descobre que tá grávida, você já tá grávida há 2 semanas. Porque sua ovulação foi 14 dias antes. Antes. Só que tem mulher que ovula um pouco antes, um pouco depois. Então, o que a gente precisa usar como marco é a última menstruação. Entendi. Então, a gente sabe que você não estava grávida há 4 semanas atrás. Entendi. Mas a gente usa isso como marco. Então, quando você descobre que está grávida, você já está com 4 semanas de gestação. Então, quando a gente pega a data da última menstruação da paciente, a gente consegue saber a data do parto com um simples cálculo. Na data, no dia, a gente soma 7. E no mês, a gente soma 3. Agora, por exemplo, setembro, outubro. Se você somar 3, vai dar 13, né? Outubro, 10 mais verdade. 3. Então, ou você soma 3, ou você tira 9. Tô Complicado. confusa ainda, Pois viu? é. Então, vamos dar um exemplo assim. Hoje, vamos considerar 5. 5 de novembro, Tá. A gente tem o 5, a gente soma 7. Então, é 12. E novembro é 11, a gente tira 9. Então, é 2. Então, é 12 de fevereiro do ano que vem. É a data do parto, né? Entendi. Considerando assim. Então, é complexo. Mas o certo, assim, é você contar 40 semanas. Entendi. E Se fazer você essas pegar o continhas calendário, aí mesmo. você faz 40 semanas. Se não, você pega essa data e faz essas continhas. Mas com Muito 38 fácil. semanas já pode ter, é isso? O bebê, ele já tá pronto, né? Pra nascer a partir de 37 semanas. Ele não é mais 37. considerado prematuro, Tá. tá? Só que tem um amadurecimento pulmonar, às vezes Entendi. o bebê, a gente faz uma cesárea, por exemplo, que não é natural, e aí o bebê pode ter alguma dificuldade de adaptação, né? Que é o que a gente chama de taquipneia transitória. Sim. Então a gente espera, né, 38 semanas pra gente ter esse sucesso. Se o seu corpo quiser que isso venha com 37 semanas, já é uma coisa mais natural, a gente já libera hormônios diferentes, Entendi. a gente entra em trabalho de parto, então já é diferente. Mas a partir de 37 semanas a gente já tá mais tranquilo. Para marcar uma cesárea, paciente que tem algumas questões de saúde, que a gravidez não possa evoluir para um parto normal,
a gente acaba escolhendo depois da 38ª semana. Entendi. E outra dúvida, né? Essa aqui era uma que eu ficava muito preocupada, né? Sobre pintar cabelo, né? Durante a gravidez, pode ou não pode ali tingir os cabelos? Eu fiquei desesperada, viu? Na verdade, o que acontece? O primeiro trimestre, que são as 12 primeiras semanas de gestação, a gente acaba tendo uma formação do embrião, né? Esse feto, ele se forma todo nesse início. A gente tem a formação neurológica do embrião. Entendi. Então, a gente evita nessas 12 primeiras semanas, né? Eu costumo dar um tempinho a mais aí, lá para 15. A gente evita fazer qualquer procedimento capilar, né? A gente não pode usar metal pesado nem chumbo. É o né? meu caso, né? Pois Preto. E aí, depois desse segundo trimestre, terceiro trimestre, a gente já libera para pintar o cabelo, para fazer luzes, né? Hoje a gente já não esfrega mais a tinta no couro cabeludo, tem uma diferença para quem faz só mechas, né? E aí a gente já consegue liberar. Já existe, eu acho que 2 ou 3 marcas de tintas que não tem mais chumbo. Já ouvi. Aí a paciente já consegue usar. Já facilita ali, né? Já. Pra mulher que Graças gosta a Deus, tanto ali, né, de se cuidar. E é importante, A gente brinca né? que a gente faz parto de mulher, mas não de mulher feia. Porque elas precisam, né, se cuidar, porque já é um momento conturbado emocionalmente, hormonalmente. E se você ainda se sentir feia, não é saudável. São muitas mudanças, né? Muitas. Físicas, emocionais, hormonais, né? Muitas. Doutora, as pessoas ficam vendo a gente aqui plena, bonita, né? E imaginando, elas estão falando isso porque elas não estão grávidas. Mas assim, eu vivi isso de perto porque eu engordei 20 quilos, né? Uau. Tive ali em janeiro, passei todo aquele processo do verão bem inchada. Mas você sabe que eu me curtia muito? Era o meu sonho ficar assim, sabe? Bem grande, bem exuberante. Eu dizia isso também, que eu queria andar igual um pato, que eu queria sentar apoiando assim atrás. Né? Eu também engordei, nem posso falar, né? Mas eu engordei mais de 35 quilos na primeira gestação. E eu me amava também. Eu olho as fotos hoje e eu fico um pouco assustada, mas a gente vê assim, a gente bem redonda, né? E nenhuma gestação é igual a outra, né? Na segunda gestação eu engordei 9 quilos, fazia exercício até o final, corria na praia. E aí eu tava sentindo estranha, correndo na praia. Quando eu fui ver, eu tava grávida. Olha! Então, assim, realmente é mágico. É verdade. E as mulheres estão em casa, grávidas, né, se perguntando ali, isso vai passar? Que é essa questão hormonal toda que fica ali em ebulição, não fica? A gente fica totalmente tomada ali pelos hormônios. Demora um pouquinho. No pós-parto tem a parte da amamentação, onde os seus hormônios ainda ficam muito alterados. Verdade. Mas isso tudo passa. E é importante só curtir cada fase. É importante curtir cada fase. Com o menor estresse possível, sabe? Porque todo o estresse atrapalha de alguma forma. Isso é muito ruim, né? Paciente que... É muito difícil falar isso para paciente, porque ela já vem muito machucada lá na clínica. Verdade. Né? Porque é infértil, porque perde bebê, porque... E aí você fala, calma, confia. Ela engravida, ela já não quer nem mais saber. Se eu fizer essa outra, eu vou ver que não foi pra frente. Aquela energia já tá toda ali, sabe? Assim, ela dentro dela, os hormônios. Então, é importante ter essa calma. Vocês são especialistas em infertilidade, não é? Devem receber muitas mulheres lá. Muitas. Muitos sonhos ali. Muitos sonhos e é muito bom poder ver dar certo, sabe? Poder ouvir que, pesquisei na internet, achei vocês, porque a minha amiga fala muito bem, porque eu fui indicada por vocês há 2 anos atrás e não dei importância. Aí, esse ano eu tava triste, aí me indicaram de novo, pessoas que nem se conhecem, sabe? Isso é muito legal. Você sabe que eu tive uma indicação de uma pessoa aqui da igreja, que, né, uma grande amiga, que eu entendo que foi um anjo de Deus na minha vida. Ela tinha engravidado e tinha perdido, foi quando eu conheci ela, e ela falou, você tem que ir lá no Dr. Silvio Alex. E eu fui, já tinha ido em vários outros médicos, várias tentativas, e eu fui, e realmente vocês têm algo diferenciado, né? Deu certo. Que bom, glória a Deus. Muito bom. Um privilégio ter você aqui, doutora. Obrigada. Nesse momento, quero te convidar a assistir agora junto comigo dicas práticas. Vamos lá? Vamos lá. Meu nome é Catrine, sou nutricionista, casada com o Cadu há 11 anos e minha dica para você hoje é: espere em Deus. Ele ainda vai fazer por você. Tenho certeza disso.
se cobre menos. Procure no Senhor exatamente aquilo que Ele tem para você. Não espere homens perfeitos, porque eles não existem. Mas eu tenho certeza que o que Deus tem para você está guardado. Fique atenta. Doutora, o que você achou da dica, né, da nutricionista Catrine? Não, muito boa, porque hoje em dia tá muito complicado, né? As meninas estão super ansiosas, querendo pular essas etapas da vida, né? Eu recebo muito adolescentes também, porque por essa questão minha, né, de saber falar e de acolher de uma forma diferente. Sim. Eu atendo muitas jovens e eu fico, assim, impressionada como tá, né? Porque querem logo um namorado, querem logo já pensar em ter filho, noivar logo. Eu falo, gente, calma, a gente às vezes precisa esperar que venha algo melhor, assim, né? E não ficar desesperado. Pula ali as fases, as etapas? Pula as etapas, né? E é exatamente como ela falou. Às vezes a coisa tá ali do seu lado, você não tá vendo, mas você tá buscando em outro lugar e às vezes não vai dar certo, né? Até às vezes a família, os amigos veem que não vai dar certo, mas nesse corre-corre a pessoa acaba, né, escolhendo um caminho. Tem que silenciar e esperar em Deus, né? Buscar ali, né? É o mais importante. Quando você falou dos as adolescentes que chegam, elas chegam grávidas ou elas chegam querendo? Não, na minha clínica hoje, né, que a gente está falando de uma classe média, a gente já tem esse controle melhor, né? É difícil, a gente pega uma jovem que já chega grávida, né? A gente tem as jovens que chegam buscando métodos e preocupações, né? Buscando acompanhamento anual, porque cada vez mais isso está sendo difundido, graças a Deus, sobre o câncer de colo. Então a gente está vendo esse cuidado, assim, né? E então, aí elas já estão se antecipando. Já. Que bom, já né? Já estão se antecipando, vão com as mães. Então isso é bem legal. Sim, interessante, né, você trazer isso pra gente, porque eu sempre tive muitas cólicas, desde novinha, na época da adolescência, e ninguém me dava uma atenção ou tinha esse olhar diferenciado e dizia assim, é cólica menstrual, volta pra casa. E depois eu descobri uma patologia. Na verdade, a endometriose, ela é uma doença que a gente não sabe tudo dela ainda. Se estuda muito, né? E ainda não se fechou tudo que ela precisa. Entendi. E antigamente, realmente, os médicos tinham essa ideia de que a menina precisa sentir dor, que a mulher sente dor e é assim, né? E que o ciclo menstrual é assim. E não é assim, a gente sabe hoje que não é. E a gente sabe hoje que tem casos de adolescentes que já abrem a sua idade, né? O menacme, que a gente chama, a sua idade menstrual, já com dor e com endometriose. Sério? Então assim, tem que ser valorizado. A gente precisa valorizar toda e qualquer queixa. Sim. Cólica, ela existe, mas ela tem um critério. E ela é cólica menstrual. A mulher sente para a menstruação descer. No primeiro, no máximo no segundo. A menstruação desceu... Não tem que sentir mais cólica. Aquilo passa. A mulher que sente a cólica, a menstruação inteira, ou fora da menstruação, ou no meio do ciclo... Tá errado, tem alguma coisa que a gente precisa ajudar, entendeu? Sim. Queria que você deixasse um recado aí às jovens que estão assistindo a gente, que talvez fiquem se perguntando, será que eu tô com alguma coisa? O que elas precisam, né, fazer? Com relação à cólica, né? Não desvalorize seus sintomas, né? Não deixe de lado. Fale com a sua mãe, ou se você já tiver uma idade que você possa procurar sozinha, vá fazer um exame, vá buscar algo que melhore a sua qualidade de vida, até porque isso lá na frente pode atrapalhar você de engravidar, porque a endometriose, ela é hoje um dos principais fatores de infertilidade. A gente vai disponibilizar aqui o e-mail da doutora Roberta para qualquer dúvida e até para marcar uma consulta, caso você queira, para investigar, né? Ótimo. Quanto antes, melhor, exatamente, né, doutora? Ansiedade e estresse da mãe fazem mal para o bebê? A gente já falou um pouquinho sobre isso, das questões hormonais. Fazem mal para o bebê no sentido de diminuir o crescimento intraútero, né? A gente tem uma patologia chamada CIUR, que é crescimento intrauterino restrito. E isso pode ser atrapalhado por estresse, por ansiedade, por problemas, né, familiares que geram toda essa questão.
O parto prematuro, ele também pode ser causado por ansiedade e estresse, né? Então, a gente tem o aumento da prematuridade e a gente tem também uma restrição de crescimento, né? Isso não é falado de uma maneira corriqueira pelos médicos, mas isso pode atrapalhar, sim, no crescimento do bebê. Então ela tem que ficar calminha, né? É. Procurar ali não se aborrecer. Exatamente. E curtir só o bebê e a gravidez, né? Curtir, né? Porque as pessoas se cobram tanto hoje em dia. Ai, não pode contar. Ai, não pode isso. Verdade. Aí 3 meses, só conta depois de 3 meses. Aí a sua gravidez já virou 6 para você curtir com a família. Verdade. Aí se torna, né? Você guarda sozinha aquelas questões, né? O casal não é legal. Traz leveza ali, né? Entendi. E tem alimentos que precisam ser evitados na gestação, doutora? Então, não tem nada proibido, tá? Não é que não tenha nada. Como eu vou te explicar? Na verdade, a gente não deve ingerir algumas substâncias. Tá. Por exemplo, pode beber refrigerante? Pode. Mas preferencialmente o normal. Não o diet ao zero, por causa do adoçante que tem lá dentro. Entendi. Né? Que são adoçantes ciclamato de sódio, aspartame. São adoçantes mais complicados, que podem causar algumas alterações fetais. Tá? Então, assim, não é proibido beber refrigerante, mas a gente pode beber o refrigerante normal. Todo mundo vai no zero porque, já tô engordando muito, mas não é o mais adequado. E algumas pessoas falam muito de cafeína, canela, são abortivos. Nada controlado, sem excesso, é abortivo. Né? De alimentações, né? De alimentos, de bebidas, nada é assim. Então, pode tomar seu café preto, pode tomar seu mate, seu refrigerante. Existem algumas mulheres que, quando a gente recebe os exames dela, a gente avalia algumas sorologias relacionadas à toxoplasmose, dependendo do que veio ali, se a mulher já teve contato ou não com algumas doenças, a gente pode cortar os alimentos crus. A gente pode precisar cortar. Comida japonesa, né? Carne crua, mal passada, né? Frutas que você compra na rua e vai comer com casca, a gente pede para descascar, né? Aquilo que não seja lavado por você em casa, salada, que você possa lavar, de legumes e as folhas. Então isso a gente corta, essa parte da higienização. Entendi. Olha que médica legal, gente, viu? Ela não proíbe nada, só manter o equilíbrio, né, doutora? E como saber se está entrando em trabalho de parto? Eu mesma achei que estava tendo contrações aos 7 meses, fui correndo ali para a maternidade. A gente tem essa dúvida também, né? Exatamente. Na verdade, a gente controla, existe o critério, né? Para tudo, assim, na medicina tem o conceito e o critério. Sim. Né? Então, para dizer que a paciente está em trabalho de parto, a gente precisa que ela tenha uma contração que dure pelo menos 30 segundos e que volte em menos de 5 minutos. Ou 5 minutos. A gente precisa ter pelo menos 2 contrações em 10 minutos, né? E aí, ao exame do médico, a gente precisa já ter uma dilatação de 2 centímetros. Então, isso é um trabalho de parto. Se você pega, a gente sempre pede para a paciente pegar o relógio. Doutora, minha barriga tá ficando dura. Aí você pega o relógio e vê quanto tempo ela fica dura. Aí depois relaxa. Essa dor, ela volta quanto tempo depois? Então a gente pede para ter esse controle. Algumas anotam, fazem, né, para passar pra gente o que tá acontecendo. Porque você contrair agora e daqui a 20 minutos você contrair de novo, não tá ali. Você não tá em trabalho de parto. Você tá entrando no que a gente chama de pródromos de trabalho de parto, né? É aquela mulher que tá naquele período pré, vai começar, né? Aí tem uma contração a 10 minutos, sem dilatação, mas quando tem esses critérios de 2 contrações em 10 e que o seu colo já tá abrindo, a gente já considera o trabalho de parto. Aí sim a pessoa já pode ficar ali, né, pensando que está. Isso. Muito esclarecedor aqui, viu, doutora? E no caso da infertilidade, doutora, quais exames que são recomendados ali? Nós temos exames hoje que avaliam as 3 áreas ginecológicas: o ovário, o útero e as trompas. O ovário inclui a parte hormonal toda, sanguínea, né? Então temos exames de imagem que mostrem pra gente que aquelas trompas funcionam. Temos exames que olham o útero, o endométrio, né? Que vai olhar aquele ambiente que aquela gestação vai ficar.
E temos o exame de ultrassonografia para a gente avaliar essa ovulação, onde a gente vê o folículo crescendo e o folículo rompendo. E associado a esses 3 exames de imagem, a gente tem o exame de sangue, onde a gente vê toda a parte hormonal ovariana, onde a gente avalia tireoide, que também é super importante, né, para essa dificuldade de ovulação. A gente avalia glicose, insulina, toda a questão do ovário policístico, que também é uma outra questão que dificulta a gestação. Então, são os exames básicos, investigar todas as áreas, né? Sim, sim. E a probabilidade de cada um desses testes esclarece o diagnóstico da paciente? A gente precisa saber que a gente não pode escolher um ou outro, Tá, né? tem que A gente avaliar. precisa avaliar de uma maneira homogênea Tá. todos os exames básicos. Por quê? Porque às vezes o casal faz um exame, acha uma alteração nesse exame e aí já para. Do tipo, eu já encontrei um problema para tratar, não preciso fazer mais nada. Mas não necessariamente só tem uma alteração. A gente pode ter alteração no ovário e na trompa, no útero e no ovário, sabe? Sim. E às vezes até o exame masculino também, Sim. que a gente precisa pedir, porque a investigação Verdade. é do casal. Né? Então, aquele homem pode ter uma dificuldade de produção de espermatozoide, pode ter um esperma com alguma alteração que a gente precisa tratar também. Muito bom você ter trazido essa questão masculina, porque os homens são mais resistentes, não Muito é, doutora? resistentes. Os homens, basicamente, fazem 1 ou 2 exames e acham super constrangedor fazer um exame desse, né? Um espermograma, poxa. Só que a mulher, ela investiga tudo de uma maneira muito mais ampla, Sim, né? sim. E ela precisa dessa parceria. Ela precisa que o marido, o companheiro, entenda que isso é importante. É um trabalho em conjunto. Exatamente. Até porque um filho É. vai ser dos dois e Sim. depende dos dois. Entendi. Boa colocação, né? Como a gente está num programa de família, né? É importante que ali o casal, tanto o marido, se empenhe também a realizar ali, né? Esse sonho de ter um filho. Filho é mesmo. bênção, não é? Filho é bênção, total. A gente, na verdade, tem alguns casais com essa dificuldade de apoio masculino, né? E a gente, às vezes, precisa conversar, explicar várias vezes. Às vezes a mulher já fez todos os exames e o marido ainda não fez o dele, porque diz que se achar algum problema nela, que ele não precisa fazer. Não é bem assim. A gente entendi. sabe que as coisas estão associadas. Sim. Tem infecções que vêm do casal. Verdade. A relação sexual, ela fecha um ciclo. E a gente precisa tratar o casal. O casal. E não só a mulher ou só o homem. Então você traz também junto com a mulher o marido. Exatamente. E faz Não ali. é minha especialidade, mas a gente ajuda. trabalha junto, Claro, né? você traz ali, trazendo ali a informação, né? Sim, o tratamento. Sim, de uma forma bem informativa para que ele entenda. Exatamente. Né? Sempre para colaborar que a gente tenha um sucesso, né? Porque às vezes a gente fica presa. A gente está com tudo pronto com aquela mulher, mas a gente não tem aquele apoio. Verdade, doutora. E qual tipo de tratamento você recomenda primeiro? Na verdade, a gente não tem uma receita. Às vezes os pacientes chegam e falam assim, mas qual é o tratamento que vocês fazem? Então, não existe um tratamento que a gente faz. O que existe é uma investigação completa. E aí, cada paciente, ela é individualizada. Uma paciente não ovula direito, então a gente precisa trabalhar na ovulação dela. Uma paciente tem uma trompa com uma sequela de alguma infecção do passado e a gente precisa tratar essa trompa, né? A outra paciente pode estar ovulando, pode estar tudo, mas tem uma alteração hormonal, uma glicose elevada, uma insulina, um hipotireoidismo que não viu antes. Então, o tratamento, ele é traçado o caminho quando a paciente retorna com os exames e a gente consegue ver qual a necessidade daquele casal. Entendi. Então é um acompanhamento bem individualizado que vocês fazem, exatamente. né? A gente precisa saber o que aquele casal precisa. O que a gente vê muito às vezes é, eu tô tomando um indutor de ovulação porque eu não consigo engravidar. Mas você sabe que você ovula? Você já testou se é isso que você precisa? Mas a minha amiga usou e foi ótimo, ela engravidou super rápido. Mas às vezes não é o seu problema, né? Não é a sua alteração que a gente precisa tratar.
Doutora, a gente tinha muito assunto ainda para abordar, como o nascimento ali de prematuro, né? Mas já quero deixar aqui o convite já para o próximo programa, né? Para a gente estar conversando mais e mais, que eu tenho certeza que muitas mulheres foram abençoadas através da sua palavra. Com certeza, estou à disposição, é só a gente marcar. Com certeza. Nós estamos toda sexta-feira pela Atitude TV, 21h30 e também pela Bem Mais TV. Esse foi o nosso encontro com a doutora Roberta Diel, falando sobre gestação e infertilidade. Eu sei que você foi muito abençoado, então compartilhe esse programa para o maior número de pessoas, para que eles também sejam abençoados e alcançados. Doutora Roberta, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação. Deus continue te abençoando, te Amém. usando nessa profissão tão linda, não só você, mas como toda a sua família. Amém, muito obrigada pelo convite, eu estou muito orgulhosa e feliz de estar aqui, né, podendo conversar Sim. e passar um pouco do meu trabalho, do amor à minha profissão, para ajudar muito essas mulheres. Obrigada. Um beijo, gente. Até o próximo programa. Deus abençoe a sua vida e a sua família.